Olá galera, Liga o Estado mais uma vez aqui diretamente do meu home office, nesse momento de pandemia do novo coronavírus, e o que se discute do futebol maranhense é o retorno ainda durante a pandemia. Foi definido aí juntamente com clubes e Federação Maranhense de Futebol um cronograma de retorno que tem o início do mês de agosto, o dia 5 de agosto, para a retomada das atividades no futebol maranhense. Ou seja, a retomada do campeonato estadual, que foi paralisado aí no fim da sua primeira fase. O cronograma foi delimitado, definido com essas datas, porém ainda existem muitas dúvidas, e é isso que a gente vai discutir nesse programa de hoje. As dúvidas são protocolo sanitário a ser seguido e onde esses jogos serão disputados, sede única só aqui em São Luís ou pelos vários municípios do Maranhão, como a gente sempre costuma acompanhar no Campeonato Maranhense. Vamos discutir isso, e também o Gustavo Arruda, o nosso especialista em basquete, vai dar aí um panorama sobre o cancelamento da Liga de Basquete Feminino, que tem aí o Sampaio como o atual campeão, mas não vai ser realizada em 2020 por conta da pandemia. Acompanhe a gente aí nessa edição da Liga o Estado. Pois bem, como eu falei na abertura, a volta do futebol maranhense é a grande discussão do momento aqui no esporte local. E os principais entraves desse possível retorno, que, como eu falei, tem a data marcada para o dia 5 de agosto, para os jogos, e os treinos começariam agora no começo de julho, no próximo mês. Tudo muito ainda indefinido por conta de dois detalhes: o protocolo sanitário e aonde esses jogos serão disputados. O protocolo sanitário, a Federação Maranhense de Futebol argumenta que não tem dinheiro para arcar com os testes para a Covid-19, e o governo do estado afirma que tem outras prioridades e não pode arcar com esses custos. Ou seja, para o futebol voltar precisa de um protocolo, está sendo assim no mundo inteiro, no futebol maranhense não seria diferente, então esse é o principal entrave do momento. Porém, existe outro problema para esse retorno, que é aonde os jogos serão disputados. A gente sabe que alguns clubes concordam em todos os jogos serem disputados aqui na capital e outros não concordam. Do interior, apenas o Pinheiro, dos clubes do interior, apenas o Pinheiro concorda que os jogos podem ser disputados em São Luís. As outras equipes, como Juventude, Imperatriz, Cordino, nenhuma dessas equipes concorda com a possibilidade de vir jogar e também treinar aqui em São Luís. Ou seja, a situação é bastante indefinida e o governo afirma que a única possibilidade do retorno nesse momento seriam os jogos aqui em São Luís. A gente ouviu aí o vice-presidente de competições da Federação Maranhense de Futebol, o Hans Nina, falou um pouco aí sobre esse retorno do futebol e também esses problemas. Vamos ouvir agora o Hans Nina. Então, com relação às testagens, nessa reunião com o Dr. Paguro, foi interessante que a gente pôde esclarecer alguns pontos. Em primeiro lugar, ele colocou que o ideal, o interessante é que quando retornarem os treinamentos, os clubes submetam seus atletas, comissão técnica, funcionários, ou seja, aqueles que vão trabalhar mesmo no dia a dia dos treinos, em uma equipe mais reduzida possível, ao exame chamado de PCR. Né? Existe o sorologia, o PCR, o teste rápido, mas no caso o exame ideal para esse momento será o PCR. Aqueles atletas, funcionários que testarem positivo, obviamente tem que ser afastados, né? Pelo período ali de no mínimo 14 dias para observar os sintomas. Os demais que não testarem positivo vão ser submetidos ao treinamento normalmente, tá? Lógico, com as medidas de segurança. Além disso, haverá a aplicação do questionário, um questionário do próprio Ministério da Saúde, que a CBF também tem adotado, e a medição de temperatura diariamente. Então, essa foi a orientação dele: fazer o teste, separar positivos de não positivos, obviamente, caso ocorra, né? E dar seguimento ao treinamento e sempre estar monitorando ali com a aplicação de questionários diariamente para saber se algum atleta está apresentando alguma situação como aquela, algum familiar, alguma coisa. Alguma pessoa que ele tenha contato e que ele tenha conhecimento disso. Pois bem, como ouvimos aí o Hans Nina, a situação ainda é indefinida, a FMF tem o seu posicionamento e os clubes também e o governo do estado também, ou seja, são três partes aí discutindo esse retorno e as três partes precisam entrar em um acordo para que o futebol retorne.
essa situação é bastante complicada. Como eu falei, os clubes aqui da capital, o MAC, o Moto e o Sampaio, claro que eles apoiam que os jogos sejam disputados apenas aqui em São Luís, porque são favorecidos de alguma forma, porque treinam aqui, porque suas sedes são aqui, então é mais fácil. E eles têm o seu posicionamento. A gente ouviu o presidente do Maranhão Atlético Clube, o Robson Paes, que falou também sobre essa situação, sobre esse panorama do retorno do futebol maranhense. Vamos ouvir também aí o Robson Paes, presidente do BOD. Esse cenário aí que a federação não vai opinar e, portanto, acaba sendo uma questão que fica pairando uma certa omissão, a gente fica sem definição nenhuma em relação a reinício de atividades, porque a fala do governo me parece que foi clara. A liberação nesse primeiro momento fica por São Luís, ficaria para São Luís. Então, se nós não temos uma definição quanto à liberação nos outros municípios, isso me parece que prejudica completamente a possibilidade de se estabelecer um cronograma de volta do campeonato, porque nós vamos ficar na dependência de que haja a liberação das autoridades sanitárias das outras 4 praças, né? Imperatriz, Pinheiro, São Mateus e Barra do Corda. Então, isso gera uma insegurança muito grande. Como é que nós vamos, por exemplo, quem tem a liberação para São Luís, você vai assumir a partir de julho o retorno de atividade sem ter uma segurança de quando nós vamos poder jogar a nossa partida em São Mateus ou quando o Pinheiro vai poder jogar a partida dele em Imperatriz. Então, cria um cenário de muita indefinição. Me parece que é um caminho que não vai construir muito nessa perspectiva de se ter alguma certeza, algum consenso em relação à retomada da competição. Ouvimos aí o Robson Paes, presidente do Maranhão Atlético Clube, sobre esse debate do retorno do futebol maranhense neste momento de pandemia. Agora a gente sai aqui um pouco do futebol para falar da Liga de Basquete Feminino, a Liga de Basquete Feminino que durante a semana passada a diretoria e a direção da LBF informou que a edição 2020 do campeonato não vai acontecer. A primeira rodada chegou a acontecer alguns jogos. O Sampaio, o atual campeão, bicampeão da competição, o Sampaio Basquete, chegou a estrear aqui no ginásio Costa Rodrigues diante da equipe do César Araraquara. O Sampaio buscava aí o seu tricampeonato de técnico novo, com algumas novidades na equipe, só que o campeonato foi interrompido e a gente agora vai ter que esperar 2021 para torcer por esse possível tri do Sampaio Corrêa na LBF. E o nosso especialista em basquete, Gustavo Arruda, vai falar para a gente neste momento que a bola laranja sobe aqui na Liga Estado. Fala aí, Gustavo. Fala pessoal da Liga Estado, pois é, o Sampaio Basquete vai ter que adiar o sonho do tricampeonato nacional para 2021, já que a temporada 2020 da LBF foi cancelada após reunião entre as equipes participantes, a organização da Liga e também o grupo de atletas envolvidas na disputa do torneio. O Sampaio Basquete disputou apenas uma partida na temporada 2020, venceu o César Araraquara no ginásio Costa Rodrigues vazio. Eu trabalhei nessa partida e foi apenas já com a pandemia em circulação, pandemia do coronavírus, foi restrito o acesso, apenas imprensa, atletas, comissão técnica, todo mundo envolvido na logística do jogo, e foi, no fim das contas, só mesmo aquela partida. O Sampaio Basquete venceu em casa, mas acabou não tendo efeito nenhum porque a competição foi cancelada, ao meu ver, de modo correto. A LBF até tomou essa decisão, demorou um pouquinho para tomar essa decisão, porque tentou esgotar todas as instâncias possíveis. Cogitou-se realização de jogos em sede única, cogitou-se apenas um turno, cogitou-se várias maneiras para voltar à competição. Mas, ao meu ver, a competição corretamente cancelada, não só pela questão de foi a competição apenas no começo, mas também porque alguns estados estão em situação melhor, outros já não estão. Então foi tudo isso levado em consideração e, ao meu ver, foi uma decisão correta das equipes de terem cancelado a temporada 2020 da LBF. O que o torcedor de Sampaio, nós que acompanhamos o esporte maranhense, lamentamos é que o Sampaio montou um verdadeiro esquadrão para buscar esse tricampeonato. Um time, ao meu ver, que tinha totais condições, era o grande favorito, não só ser campeão, mas eu diria que ser campeão invicto até. Pois bem, o Gustavo falou aí sobre o encerramento aí prematuro da LBF por conta da pandemia do novo coronavírus. Na minha opinião, bastante coerente. Infelizmente, o Sampaio vai poder disputar aí e sonhar com o seu tricampeonato apenas em 2021. A Liga do Estado vai ficando por aqui, a gente continua dando aquele conselho
baseado na opinião das autoridades. Se puder, fique em casa, a pandemia ainda não acabou. Eu continuo aqui no meu home office trabalhando, levando notícias sobre o esporte maranhense aqui para o internauta do jornal O Estado. Um abraço para todo mundo, tchau!